Olá, amigos queridos. É um prazer muito grande estarmos aqui novamente para darmos continuidade no estudo do livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico, ditado por Emmanuel, no século passado, em 1936. A semana passada nós estudamos o capítulo 16 e hoje nós vamos estar entrando aí no capítulo 17, a Idade Medieval, né? Então, no capítulo passado, a gente viu lá o começo do cristianismo, né? E a gente viu toda a dificuldade que foi enfrentada por Jesus, pelos cristãos naquele começo. E a gente viu então sendo criado o papado, né? E os bispos da Igreja Católica se deixando levar pela vaidade, né? Pelo orgulho, se deixando aí ludibriar pela riqueza, né? E pelo poder. E nós terminamos o capítulo 16 nos dando conta de que estaríamos entrando na Idade Medieval, né? A Idade Média, a Idade das Trevas, onde teve muitos problemas, né, para a humanidade. E hoje nós vamos deixando aqui um carinho muito grande ao bairro que eu moro, que é a Penha. Hoje a Penha está aí fazendo aniversário. Então todos nós, cidadãos penhenses, estamos hoje aí em festa, comemorando mais um ano de vida desse bairro tão simpático, né? Um bairro que já foi tão importante lá no começo, né? Da história do nosso país, nas colinas ali, daqui da Penha, né? Mais precisamente ali onde tem a Igreja Velha, era onde os bandeirantes paravam, né? Para poder descansar quando vinham, quando estavam aqui andando por esses lados, né? Então era uma parada. E a Penha tem uma história bem bacana, então quem se interessar pode procurar, né? Eu sou um cidadão penhense há 16 anos, né? Mas tenho alguns amigos que nasceram aqui na Penha, né? Então vai um abraço aqui, fraterno, né? E carinhoso ao nosso querido amigo, né? O Francisco Ripari, né? O tio Chico. O tio Chico nasceu aqui no bairro da Penha, foi criado aqui, né? Inclusive tem até uma praça aqui com o nome, se eu não me engano, do avô ou do bisavô do tio Chico, né? Mas vamos aí dando continuidade ao nosso estudo. Então vamos lá. A Idade Medieval. Os Mensageiros de Jesus. Em todo o século VI, de conformidade com as deliberações efetuadas no plano invisível, aparecem grandes vultos de sabedoria e bondade, contrastando a vaidade orgulhosa dos bispos católicos, que em vez de herdarem os tesouros de humildade e amor do crucificado, reclamaram para si a vida suntuosa, as honrarias e prerrogativas dos imperadores. Os chefes eclesiásticos, guindados à mais alta preponderância política, não se lembravam da pobreza e da simplicidade apostólicas, nem das palavras do Messias, que afirmara não ser o seu reino ainda deste mundo. Então a gente vê como começa o capítulo, né? Mostrando aí para nós o quanto seria nocivo para a história do cristianismo, né? Essa vaidade orgulhosa dos bispos católicos, né? Todavia, nesse pantanal de ambições, floresciam igualmente os lírios da misericórdia de Jesus, em sublimadas realizações de sacrifício e bondade. Espíritos heróicos e missionários, cuja maioria não se incorporou aos nomes da Igreja histórica terrestre, exerceram a função de novos sacerdotes da ideia sagrada do cristianismo, conservando-lhe o fogo divino para as futuras gerações do planeta. Então, olha aí, mais uma vez, né? Jesus intervindo e enviando para nós novos emissários, né? Muitos espíritos, né? De luz da falange de Jesus que reencarnavam aqui no planeta para poder colocar um fim nisso tudo, né? Amenizar um pouco, né? O que estava acontecendo aí com os desvios por parte dos bispos católicos da essência do cristianismo. Subordinados, embora à disciplina da Igreja Romana, eles ouviam, no ádito do coração, a palavra eterna e suave do divino jardineiro, e sabiam, por isso,
que a sua missão era da renúncia, do sacrifício e da humildade. Roma podia negociar os títulos eclesiásticos com a política do mundo e estabelecer a simonia nos templos sagrados, esquecendo os mais severos compromissos. Eles, porém, nas suas túnicas rotas, atravessariam o mundo alentando a palavra das promessas evangélicas, edificariam pousos de silêncio e de misericórdia, onde guardassem as tradições escritas da cultura sagrada para os dias do porvir. Desses exércitos de abnegados que se organizaram com Jesus e por Jesus, no seio da Igreja, somos levados a destacar os missionários beneditinos, cujo esforço amoroso e paciente conduziu grande número de coletividades dos povos considerados bárbaros, principalmente os germanos, para o seio generoso das ideias do cristianismo. Então a gente vê que dentre todos esses trabalhadores de Jesus se destacaram os missionários beneditinos. Esses espíritos iam reencarnando dentro desses missionários, para poder ter a conversão dos bárbaros, principalmente lá dos germanos, da Germânia. O Império Bizantino. Depois da morte do imperador Teodósio, eis que o mundo conhecido se reparte em dois impérios, o do Ocidente e o do Oriente, divididos entre os seus dois filhos, Honório e Arcádio. Com o assalto dos Érulos, em 476 d.C., desaparece o Império Ocidental e, com ele, para sempre, os resquícios da integridade do Império Romano, instalando-se depois, em 493, o reino ostrogodo na Itália, tendo Ravenna por capital. Constantinopla é, então, a sucessora legítima da grande cidade imperial. O Império Bizantino era o depositário da legislação e dos costumes romanos. Um poderoso sopro de latinidade vitaliza suas instituições. De balde, porém, as expressões romanas buscam refúgio nas outras terras, com o objetivo de uma perpetuação. Homens enérgicos, como Justiniano, não conseguem salvá-las. Forças ocultas e poderosas estavam incumbidas de sua visceral renovação e, não obstante sua resistência milenar, o Império Bizantino, herdeiro dos Césares, ia cair exânime em 1453 ao assalto de Maomé II. Então a gente vê nessa passagem, que todo esse império se divide em dois, o Império Ocidental e o Império Oriental. E Constantinopla, então, é a grande sucessora, de Roma. Então é Constantinopla. Isso também a gente vê no estudo da história, Quando a gente vai lá estudar história, geografia, a gente vai ver lá, que Constantinopla se torna, então, a capital do mundo, deixando Roma para trás. E vai se tentando aí uma afirmação ainda nas ideias dos romanos, e isso vai se tentando se perpetuar, Homens enérgicos lá, como Justiniano, mesmo ele não consegue salvar, E a gente vê que outras forças, como de Maomé II, acaba fazendo com que todo esse Império Bizantino, que forças ocultas e poderosas estavam incumbidas de sua visceral renovação. E não obstante sua resistência milenar, o Império Bizantino, herdeiro do César, cai para Maomé II. Aí a gente vai ver agora um pouquinho do islamismo, e a gente vai ver, olha aí, para nossa surpresa, quando a gente ouve hoje em dia falar em Islã, Alcorão, quando a gente escuta falar isso se liga logo ao quê? Se liga logo para nós aqui do Ocidente como terroristas, Com todos aqueles ataques terroristas, eles não pensam duas vezes em amarrar o corpo, em volta do corpo, um monte de bomba e explodir para matar os outros. E a gente vai ver o que acontece aí, Então vamos lá. Antes da fundação do papado, em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências. Muitos emissários do alto tomam corpo entre as falanges católicas no intuito de regenerar os costumes da Igreja. Embalde, porém, tentam operar o retorno de Roma aos braços do Cristo.
conseguindo apenas desenvolver o máximo de seus esforços no penoso trabalho de arquivar experiências para gerações vindouras. Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários veio aquele que se chamou Maomé, ao nascer em Meca, no ano 570. Filho da tribo dos Coraixitas, sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, em oposição aos abusos romanos nos ambientes da Europa. Maomé, contudo, pobre e humilde, no começo de sua vida, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com Khadija, e não resiste aos assédios dos espíritos da sombra, traindo nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas. Então, olha aí, né? A gente vê esse espírito, o espírito já, né? Preparado, que foi preparado para vir e realizar essa unificação dos povos árabes dentro dos princípios do Cristo, ele se deixa levar, né? Nasce lá pobre e humilde, mas quando casa com a Khadija, o que acontece? Isso sobe para a cabeça dele, né? Então ele se deixa envolver pelos espíritos das trevas, né? E o trabalho dele então, vai se desviar. Dotado de grandes faculdades mediúnicas, Maomé, faculdades mediúnicas inerentes ao desempenho dos seus compromissos, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto, nos grandes lances da sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. A par do perfume cristão, que se evola de muitas das suas lições, há um espírito belicoso, né? Belicoso é de armas, né? De violência e de imposição, junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão. Existe a doutrina da responsabilidade individual, que, visando-se, através de tudo isso, uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal, num cérebro transviado do seu verdadeiro caminho. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz, e cujas raízes era necessário extirpar. Então a gente vê, olha aí, com muita calma, com muita tranquilidade, com muita propriedade, Emmanuel traz à luz para nós, já lá em 1936, uma explicação tão valorosa que nós não precisamos passar durante dias discutindo religião ou discutindo o que é o islamismo, o que é, o que não é, como é. Emmanuel traz para nós a visão, né, correta, né, a visão espírita correta do que aconteceu, né? Então, mais uma vez, um emissário de Jesus vem, né, com uma missão de reunificar, unificar, apaziguar todo esse povo lá, né, do Oriente, da Ásia, né, e trazê-los para os princípios cristãos de Jesus. Mas ele se deixa envolver mais uma vez pela vaidade, orgulho e ambição e foge disso, né? E fica para a gente, então, o legado que do Alcorão, do islamismo, né? E a gente vê esse extremismo. Toda vez que nós saímos da nossa zona, né? Que a gente vai colocar lá uma zona de conforto, onde nós temos as nossas opiniões, né? Mas não as levamos ao extremo. Então, toda vez que nós chegamos lá no extremo, nós corremos o risco de sermos iguais a esses irmãos extremistas do Islã, né? Que matam em nome de Deus, que dividem a humanidade em nome de Deus, né? Então, quem não acredita no Alcorão, quem não acredita no Islã, tem que morrer, né? E a gente vai ver mais para frente que o Islã, ele se perpetua pela espada, pela guerra, e não pelo exemplo de amor e caridade.
As guerras do Islã. Maomé, nas recordações do dever que o trazia à terra, lembrando os trabalhos que lhe competiam na Ásia, a fim de regenerar a Igreja de Jesus, vulgarizou a palavra infiel entre as várias famílias do seu povo, designando assim os árabes que lhe eram insubmissos, quando a expressão se aplicava perfeitamente aos sacerdotes transviados do cristianismo. Com seu regresso ao plano espiritual, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina, pela força da espada, e, todavia, os seus continuadores não se deram por satisfeitos com semelhantes conquistas. Iniciaram no exterior as guerras santas, subjugando toda a África setentrional, no fim do século VII. Nos primeiros anos do século imediato, atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha, em vista da escassa resistência dos visigodos, atormentados pela separação, e somente não seguiram caminho além dos Pirineus, porque o plano espiritual assinalara um limite às suas operações, encaminhando Carlos Martel para as vitórias de 732. Então, veja bem, Maomé desencarna e os seus continuadores, então, eles não se contêm só em estar ali com a Arábia, né, dominada. Eles partem, então, para dominar o resto, né, e eles chegam até a Espanha. Só que quando eles chegam até a Espanha lá, aí enviado também do plano maior, né, Carlos Martel, e ele obtém vitórias sobre esse povo do Islã, né? E a gente vê que até hoje, né, esse povo do Islã lá, eles vivem numa briga danada, né? São bombas e guerras e guerras. Eu aqui no alto dos meus 55 para 56 anos, eu não lembro de ter passado um ano sem ter visto, né, nos meios de comunicação ou de ter estudado nos livros, um ano sequer que a gente passa, né, sem nenhuma briga, né, sem nenhum entrevero lá entre o Islã e os árabes, né? Então vamos lá. Carlos Magno. É depois dessa época que Jesus permite a reencarnação de um dos maiores nobres imperadores romanos. Lembra lá quando a gente falava de Augusto, né, Diocleciano, né? Então, olha lá. É depois dessa época que Jesus permite a reencarnação de um dos mais nobres imperadores romanos, ansioso de auxiliar o espírito europeu na sua amargurada decadência. Essa entidade renasceu então sob o nome de Carlos Magno, o verdadeiro reorganizador dos elementos dispersos para a fundação do mundo ocidental. Quase analfabeto, criou as mais vastas tradições de energia e de bondade, com a superioridade que lhe caracterizava o espírito equilibrado e altamente envolvido, né? Então esse espírito, né, de luz, ele já vem, né? Ele já vem com a sua missão e vai colocar em prática essa sua missão. No reinado de 46 anos consecutivos, Carlos Magno intensificou a cultura, corrigiu defeitos administrativos que imperavam entre os povos desorganizados da Europa, deixando as mais belas perspectivas para a latinidade. Sabe Jesus quanto de lágrimas lhe custou o cumprimento de uma tarefa dessa natureza, cujo desempenho exigia as mais altas qualidades de cérebro e coração, mas, antecipando as doces comoções que o aguardavam no plano espiritual, numerosos amigos invisíveis que com ele haviam caminhado na Roma do direito e do dever, cercam-lhe a personalidade na noite do Natal do ano 800, quando o seu pensamento em prece se elevava a Jesus na Basílica de São Pedro. Uma onda de vibrações harmoniosas invade o ambiente suntuoso, pouco propício às demonstrações da verdadeira espiritualidade. Leão III, o Papa reinante, sente-se tocado de incompreensível arrebatamento espiritual e, aproximando-se
do grande batalhador do bem, cinge-lhe a fronte com uma coroa de ouro, enquanto a multidão designa-o em vozes comovidas e entusiásticas como imperador dos romanos. Olha que passagem maravilhosa. Maravilhosa esse trecho, né? A gente já começa esse trecho com Jesus, né? Que só Jesus sabia quantas lágrimas custaram a Carlos Magno todo esse seu empenho, todo esse seu trabalho para o cumprimento de uma tarefa desse tamanho, né, dessa natureza. E a gente vê que na noite de Natal do ano de 800, Carlos Magno está dentro da Basílica de São Pedro com um pensamento elevado a Jesus. E esse pensamento elevado a Jesus, essa prece de Carlos Magno, se torna tão envolvente que mesmo dentro ali no papado, né? Mesmo ali dentro da Basílica de São Pedro, esse Papa se sente tocado por tudo isso. E vai, né? Vai cingir-lhe, né, a fronte, vai abençoar lá Carlos Magno e o povo, então, né, o aclama, né? Proclama ele como o imperador dos romanos. Carlos Magno sente que aquela cidade era também dele. Parece-lhe voltar ao passado longínquo, contemplando a Roma do pretérito, cheia de dignidade e de virtude. Aquela Roma, lembra lá de Augusto, que promove as artes, né? Que promove lá a educação, que promove dentro do bem-estar do povo romano. Então é dessa Roma que nós estamos falando, né? Carlos Magno sente que aquela cidade era também dele. Parece-lhe voltar ao passado longínquo, contemplando a Roma do pretérito, cheia de dignidade e de virtude. Seu coração derrama lágrimas como Jeremias sobre a Jerusalém das suas dores, agradecendo a Jesus os favores divinos. Decorridos alguns anos sobre esse acontecimento, o grande imperador busca de novo as claridades do além, para reconhecer que o seu esforço caía sobre as almas, qual uma bênção. Mas o império por ele organizado teria escassa duração. Então ele vem, reorganiza tudo, né? Coloca tudo lá nos seus devidos lugares, mas ele também vai retornar para o plano maior, né? E a gente vai ver que o império que ele organiza, ele vai ter uma duração pequena. O feudalismo. Depois das nobres conquistas atenienses em matéria de política administrativa, depois das grandes jornadas do direito romano à face do mundo, custa-se a entender o porquê do feudalismo que se estendeu pela Europa desde o século VIII até o século XII, figurando-se ao estudioso da história como retrocesso de toda a civilização. Toda a unidade política desaparece nesses tempos de luzidas lembranças para a humanidade. A propriedade individual jamais alcançou tamanha importância e nunca a servidão moral ganhou tão forte impulso. Com semelhante regime, as lutas patricidas tiveram campo largo no território europeu, disputando-se uma hegemonia que jamais chegava na equação dos movimentos bélicos. Somente as poucas qualidades cristãs da Igreja Católica conseguiram atenuar o caráter nefasto dessa situação, instituindo-se as chamadas tréguas de Deus, obrigando os guerreiros ao repouso em determinados dias da semana, com o objetivo de comemorar as passagens da vida de Jesus Cristo e defendendo-se a paz com a periódica cessação das hostilidades. Então a gente vê, quando nós vamos estudar sobre o feudalismo na história, nós vamos ver, né, que de pequenos feudos passam-se a se formar grandes feudos. Então o que acontecia? A gente está cansado de ver essa luta por terra até hoje, né? Quem que ainda não leu um romance? Quem que ainda não viu um filme? Né? Quem nasceu ou morava no interior? Quem que não sabe de uma história, né? Daquele sitiante pequenininho e que de repente um cara vinha lá com muito dinheiro e começava a comprar os outros sítios e aquele pequenininho não queria vender o sítio dele. O que aquele grandão fazia, né? Ora, o pequeno não queria vender, tinha que dar um jeito, e lá matava a família inteira e tomava terra.
né? Até hoje a gente vê muito isso, né? O que a gente vê até hoje? Quem percorre aí as estradas, antigamente, né, quando eu era garoto, a gente passeava bastante por uma certa região de São Paulo, e quando a gente passava por um determinado local, nós andávamos de carro, uns 10, 15 minutos de carro, e toda aquela terra era do senhor Paulo Maluf, né? Então, assim, era um grande proprietário de terra. Não só ele, muita gente, né? Que tinha terras e terras e terras, e tem até hoje. Então, muitas pessoas, né, poucas pessoas têm grandes quantidades de terra, e muitas dessas terras improdutivas, né? Mas têm a sua posse, né? São senhores dessa terra. Lá na Idade Medieval, que nós estamos estudando agora também. Então, eram divididos em feudos e as pessoas, aquele mais poderoso, ele ia dominando os outros feudos e se tornando um grande senhor feudal, né? E ele ia escravizando aquelas outras pessoas, colocando para trabalhar para ele num regime escravagista, né? Enfim. E isso se... A propriedade, então, ela passa a ter... então, a propriedade de terra, ela passa a ter uma importância muito grande. Então, muitas lutas, muitas guerras são travadas por isso, né? E só se conseguiam atenuar ou parar essas guerras nas datas comemorativas que a Igreja Católica, né, colocou, que a Igreja Católica lá inventou, né? Então, nessa parte, parava-se. E essas paradas eram intituladas Tréguas de Deus, né? Eu sempre fui um grande entusiasta da história, então sempre li muito sobre a história, né? E sem dúvida nenhuma, a história da era medieval é uma história nefasta. É uma história muito triste da gente estudar e da gente ler, né? Mas a gente vai ver aí que tudo isso tem um porém. Lembra quando a gente viu todos os outros povos, né? Todos os outros povos que desviam lá das metas, né, das palavras do Cristo, pode desviar à vontade, né? É o tal do livre-arbítrio, só que vai ser cobrado. E vai ser cobrado também agora, né? Então vamos lá, razões do feudalismo. Que a gente está vendo, que lá em cima a gente viu, né? Quando a gente estuda a história, quando a gente está vendo o livro aqui também, nós estamos vendo, né? Poxa, como é que sai de Carlos Magno, né? Com uma coisa tão, com um regime tão bacana, né? Com um avanço tão grande e de repente se cai dentro desse feudalismo, né? Então por quê? Então qual foi a razão desse feudalismo? Esse regime, todavia, é facilmente explicável. A missão de Carlos Magno houvera sido organizada pelo Plano Invisível como uma das mais vastas tentativas de reorganização do Império do Ocidente. Mas, observando-se a inutilidade do tentame, em virtude do endurecimento da maioria dos corações, as autoridades espirituais sob a égide do Cristo renovaram os processos educativos do mundo europeu. Então, no início da civilização atual, chamando todos os homens para a vida do campo, a fim de aprenderem melhor no trato da terra e no contato da natureza. Só o feudalismo podia realizar essa obra, e as suas normas, embora grosseiras, foram aproveitadas na escola penosa das aquisições espirituais, onde a reflexão e a sensibilidade iam surgir para a construção do edifício milenar da civilização do Ocidente, né? Então a gente vai fechando esse capítulo com essa explicação. Óbvio, né? Então Jesus, ele sempre se aproveitou, né, de tudo o que acontecia, que nós fazíamos acontecer. Jesus se aproveitava de tudo isso e dava um jeito de colocar isso para a nossa renovação espiritual. Lembra quando a gente estudou lá sobre o povo indiano, né? Aquele povo que veio de Capela, se estabeleceu lá na Índia, aqueles espíritos que reencarnaram lá na Índia, eles sabiam muito bem, né? Eles sabiam muito bem que eles iam desencarnar, que iam voltar para o plano espiritual, que iam reencarnar, e ainda assim criaram as castas. Então eles não tiveram, né? Se deixaram levar pela ambição mais uma vez, era de uma casta, eles sabiam, mas se deram conta. Eles sabiam que ele estava lá no topo da casta, desencarnava, ele podia reencarnar como um pária, né? A escória lá da civilização hindu, né? Ele sabia disso, mas nem assim dava jeito. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá um relato de uma rainha da França,
né? E quando ela chega no plano espiritual, ela fica estupefata. Por quê? Porque aquele mendigo lá, né, do reino dela, né, estava muito mais evoluído espiritualmente do que ela. Então ela se, né? Não, peraí, eu preciso falar para o meu povo que está tudo errado. Me dê voz, eu preciso falar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ela fala isso para nós. A gente vê tantos e tantos exemplos, não é verdade? E a gente vai vendo, a gente sempre está vendo que em todos esses tempos Jesus vai reenviando, vai enviando seus mensageiros para que eles possam colocar novamente, né, a humanidade no trilho. E a gente vai vendo isso, né? Recentemente nós tivemos isso aqui no nosso país, né, com a encarnação de Chico Xavier, não é verdade? A bondade do Chico, o exemplo do Chico, né? O Chico é o grande exemplo de Jesus para nós na atualidade. Ora, como não? Não é verdade? Quais eram as palavras que saíam da boca de Chico Xavier? Palavras de amor, palavras de conforto, palavras de carinho. Quais eram os gestos que Chico demonstrava para nós? Somente gestos de amor, de caridade. Chico não se furtava de beijar a mão de um mendigo, de chegar perto daquele morador de rua que estava semanas, meses, às vezes anos sem um banho. Chico não se importava, porque ele estava acima de tudo isso, estava nos dando o exemplo de amor. E a gente busca lá o exemplo de São Francisco de Assis, que abre mão da riqueza, da vida, lá no seio de sua família, uma família abastada, confrontado pelo pai, larga até a túnica e sai nu para fundar, né? Não a sua igreja, mas o seu templo de pobreza, com pedra sobre pedra, amparando os pobres. Madre Teresa de Calcutá, que sai da Europa, que vai para a Índia. E o que ela faz na Índia? Lhe dá um galinheiro, e de um galinheiro ela transforma num hospital, não é? Irmã Dulce na Bahia, e tantas outras pessoas que às vezes estão do nosso lado e nós conhecemos, que têm obras magníficas, que não têm esse vulto, mas que também são espíritos elevados. Estudando o livro, tudo isso fica de lição para nós. Qual o meu papel na atualidade? Vamos nos colocar hoje nos dias atuais. Nós estávamos lá. Na época do feudalismo, nós estávamos lá. E por sermos imperfeitos e por estarmos patinando na vontade de fazer o bem, mas só ficando na vontade, nós ainda estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, lutando, ainda lutando contra os nossos vários defeitos. Então vamos parar para pensar um pouquinho o que esse estudo está fazendo com a gente, nos dando a oportunidade de pararmos e pensarmos. Na atualidade, né? Aonde eu vou me colocar? No meio do povo do coração endurecido, ou eu vou estar aqui com o povo, aquele povo que já compreendia, né, todo o evangelho de Jesus e saía então praticando a caridade, procurando levar o amor, a compreensão. E hoje em dia, como nós fazemos isso? Ora, quando sabemos que o irmão está necessitado de um alimento, vamos doar esse alimento. Se nós não temos agora o alimento para doar, nós temos a boca para pedir para quem tem, para doar para aquele que não tem. Nós podemos fazer as nossas preces em prol de todas as pessoas que estão hospitalizadas em meio dessa pandemia, não é verdade? Nós podemos, quando estamos perto de alguém ou num grupo de amigos onde se instala, né, uma divergência, seja ela política, esportiva, religiosa, que nós sejamos aquele mensageiro de Jesus que vai apaziguar. Mesmo que nós tenhamos um lado da história, mas não nos coloquemos só neste lado. Nos coloquemos como pacificadores. Porque o Cristo veio trazer para nós essa missão de pacificar a humanidade. E é o que nós precisamos fazer. Senão, continuaremos dentro das nossas casas espíritas, dos nossos templos evangélicos,
católicos, budistas, umbandistas, hinduístas, seja onde for, mas nós estaremos lá sem aprender nada. Sem aprender nada. Lembra quando Kardec nos fala para nós passarmos pelo crivo da razão tudo que nós escutamos? Nós temos que estar atentos para que tudo que nós vamos ouvir, seja dentro da casa espírita ou da casa de oração, que for, para saber se aquelas palavras que estão sendo ditas, se elas estão dentro dos preceitos cristãos de Jesus. Não é verdade? Agindo dessa maneira, nós não vamos nos deixar enganar e também não vamos entrar ou adentrar do lado errado da história. Nós vamos estar do lado correto. Então, minha gente, que possamos ser, que sejamos todos juntos servidores, trabalhadores de Jesus. Trabalhadores de Jesus. Que nós possamos não enxergar as diferenças políticas, as diferenças religiosas, as diferenças esportivas, as diferenças que forem, que nós não as enxerguemos, que nós possamos enxergar que somos todos filhos do mesmo Pai e, portanto, somos todos irmãos. E se somos todos irmãos, precisamos nos amar, nos lembrarmos sempre das palavras de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que nós possamos enxergar num dia nublado, chuvoso e frio a maravilha e as bênçãos de Deus, que está nos proporcionando esse clima, porque ele é necessário para a nossa subsistência. Assim como aqueles dias ensolarados, de calor. No clima não existe unanimidade. Uns adoram o frio, outros adoram o calor. Uns adoram o preto e o branco, outros adoram o verde e o branco. Não é verdade? E é assim. A vida é assim. Mas não é porque eu gosto do preto e o outro gosta do verde que nós temos que ser inimigos. Não, não precisamos ser inimigos. Precisamos ser amigos dentro dos preceitos de Jesus. Sempre. Então é sempre essa a mensagem que fica, seja qual for o estudo que nós estivermos fazendo, desde que esse estudo esteja sendo pautado dentro dos preceitos cristãos de Jesus Cristo. Sem nenhum dogma, né? Sem nenhuma interpretação errônea, não. O cristianismo, né? Rede Vivo, pela doutrina espírita, nos esclarecendo tudo. Então, que Jesus possa nos proporcionar a todos nós, espíritas, católicos, evangélicos, budistas, umbandistas, todos nós, que Jesus possa nos abençoar, possa nos conceder aí mais uma semana maravilhosa e que nós possamos continuar com a nossa luta de nos melhorarmos a cada dia para que possamos ser os trabalhadores de Jesus e para que possamos, quando retornarmos ao plano espiritual, retornarmos muito melhores do que viemos. Essa é a finalidade da nossa existência. Nos aperfeiçoarmos e nos melhorarmos. Que Jesus nos abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um estudo do capítulo do livro A Caminho da Luz. A semana que vem, o 18º capítulo. Que Jesus nos abençoe a todos.